permite, ainda fala Nick porque tem minha sobrinha que chama Nick. Nick, você sabe quem é Nick? Nick do PRS. Famoso Nick. Ricão, patrão. Nick tem segurança, tem milícias privadas. Ele tem milícias, tem forças especiais que tá guardando. Uma força ali ligada à Guarda Nacional. É confrontar outro que se só entra em vias de facto. É como um outro que se só tem na mamé. Para ver o que? Para ver minha que está brincando com ela. Nick, se só me se come minha Nick. Se só manda uma dessas secretárias, que tal senhora que cara chama nome, mas subir, que senhora que maltrata, né, que cometeu um crime de soltar se suposta ladroa, né, quem que roubar se coisas, né, se empregada, que senhora que maltrata a empregada, tal conselheira de Sissoko, tal conselheira ou secretária, qualquer coisa de Sissoko. Uma senhora que tem experiência, simplesmente tem experiência sempre ligada à presidência da República. Ok, vou provar chamar nome de senhora, me chama nome. Que tal senhora? Ele já que Sissoko manda para bater o mulher de Nick, de como Sissoko misturá-lo secretamente no palácio, com o objetivo de poder suçar, de poder comer. Ou que tal mulher de alta influência, chega na casa de Nick, suspeita Nick tem segurança, Nick tem segurança e tem gente na Bissau. E tem gente, e tem grupos secretas, e tem gente secreta lá, Nick. E alguém é barão pequenino, que papel de gente lá, e barão grande. Então, já viu uma informação? Nick saía a correr para chegar a se casa, porque tal senhora está nessa casa. Qual que é o objetivo da senhora estar nessa casa? Se é Nick próprio tem ligações com o Sissoko. Se Sissoko me estou olhando, Sissoko tem toda condição de olhar Nick. Vou prometer o nome americano Nick, então vou falar Nick, vou dar para vir em subir. Então Nick informado como Sissoko, elementos de ligação do palácio, é tal conselheira e secretária, que vou chamar nome, está, ok, e tal nome mesmo, tal nome, cara chama só nome, tal senhora, está na casa de Nick sai a velocidade supersônica. Corre para se casa, para chegar para se casa, e surpreender mulher lá, na tentar mobilizar se mulher para cuidar de Sissoko, num ambiente que lhe corresponde, ato amoroso. Nick pergunta a senhora, o que é que eu ia fazer ali? Bruta confusão. Senhor, mulher de Nick conta com a frana, está bem ali como Sissoko me olhando. Nick fica fudido. Fica chateado. Como que Sissoko por missão de mulher? Ele tem ligações com Sissoko ali do palácio. E diga Sissoko, é como muito mal que Sissoko, e ataca Sissoko nessa mulher brincadeira que tem. Né? Por tocar tudo, por tocar se uísque, por tocar se tudo, mas nessa mulher não way. E como se Sissoko está comendo mulheres de gente tudo. Só que eu lembro bem, me explicar, mas não te passaram. Tudo é gente que assim está atrás de Sissoko, Sissoko está dita essa mulher. Só que na casa do Nick, papel de gente nega. Fala Sissoko, nem a mulher nem pensar. Vou mandar falar na tal, nem a casa, ver que bruta confusão, cobra outro, mal, ataca muito, é cobra outro, é ameaça muito. Bom, você vai Sissoko rancoroso. Você vai Sissoko, está usando mecanismos, como é que fala? Elementos de Estado, poder alcance para atingir gente. Como é que dá atingir esse adversário? Ou é ameaçar diretamente em termos de eliminar ou de tentar amedrontar, ou simplesmente ficar o canal. História de ficar canal. Gente que até resiste na Guiné-Bissau. A história que o vizinho de reconciliação tem a ver com fecho de canal. Mas não pode distrair que questão de reconciliação. Não controla papel questão de droga. Como no foco da droga é muito importante. Não vai chegar a questão do avião. Não chegará. Questão de avião, de droga, cabem. O que acontece? Sissoko, passando alguns dias depois daquilo, tal confrontação, só que o adversário sempre foi assim, né? Mas sai que ameaçar como por confrontá-lo e pronunciar narrado e perseguir-o, gente como chama Marcelino Tupe, companhia limitada. Então, Sissoko manda fugia casa de Nick. Vou lembrar que história. Pensa que nesse nome é verdade. Pedro Castalunho. Casa de Nick tinha fugiado num momento. Não havia informação, mas fugiado casa de Nick Sissoko que está por detrás disso. A partir dessa altura, dessa divergência, porque Sissoko mistura também mulher de Nick, o ambiente começou a tornar difícil. Que sério como Sissoko passa a controlar, Sissoko que esse grupo passa a controlar tráfico de droga. Droga entra em massa na Guiné-Bissau. E agentes e traficantes de droga, nessa altura, Nico começaram a fichar o canal.
Mas mesmo se conseguisse resistir, conseguisse sobreviver, para ver o que é, porque também ele próprio é barão e tem ligações. O que acontece? A partir dessa altura, se socorre para o Aginic, e acaba por usar, para o Agil, né? E usa o negócio como se, como por falar, se vassalo em si, entre aspas. O Nica gosta na passa, que serviço que está a cumprir, tem que cumprir de tentar angariar droga. Mas, tem que ter total controle. O que acontece? O que droga tem sido na Guiné-Bissau, antes que droga na BIM, e tem uma ligação clara de que gente. E irmão, não vai para parte se alguém por entender direito. Não vai passar um fala vosso como não chegar a questão de reconciliação, mas acaba de perder tempo para conversar de reconciliação. Se socorre que bafou, ou que tem algum custo de boi, te prendeu, te fichou riso. Sobretudo a história do ficha canal. Hotel, os casos de nenhum Ibrahim Camará, gente se canabai. Câmara pudo nada, hotel cara produzir nada. E me estipou Ibrahim lá da chão. Então, suca teço, suca forte, vou acabar para decidir. Esse que nós estamos a resistir, nós estamos a viver nesse momento. Na caso de traficantes de droga é caos que está movimentando naqueles arredores do palácio. É caos que droga, avião de droga, Riana Bissau. É caos próprio que droga da boleia. Avião de droga da boleia, alguns elementos muito próximos aqui tal palácio. Mas mais do que isso, é traficantes de droga. É está movimentar a nível de nossa região. Países como Benin, Nigéria, Togo, Senegal, em alguns casos é movimentar. Americanos se passam sempre tem elementos de informações credíveis. Americanos têm nomes de gente ligados ao palácio, entre eles Nick. Nick é prendido a qualquer momento. Antes de ir longe ainda para chegar a história como que droga chega a Bissau, recado que antecipa contra Nick. Nick, se socorre, pode fazer algo contra Nick a qualquer momento. Nick, qualquer momento, Nick Gomes, né? Qualquer momento, pode matá-lo como uma forma de queima de arquivo, né? Mas, Nick, e tem elementos, tem forças ao redor. Toma muito cuidado. O cara conseguir livrar o que aprendido. Eles vão contra-carro com dado ali. Fontes bem de longe. Está dentro da informação. E como Nick está prendido, outro gente está prendido. E tem gente que, inclusive, seu nome está codificado sobre aqui tradicional. Verdade, como nesse processo, Nick, antes que o aprendido, não sei bem como ter, alguém dando informações do como, botar tudo elementos, tudo gravações, tudo informações comprometedoras a uma socorro em balo. E o americano tem essas informações. O americano aprende Nick, e se Nick colabora, conta tudo uma verdade, na verdade, Nick não tem pena reduzida nos Estados Unidos da América. E o objetivo do americano é apanhar mais gente e saber quanto que o Sissoko está mais envolvido no processo. Portanto, ou seja, o americano tem conhecimento que o Sissoko está envolvido no tráfico de droga. Sissoko está numa situação séria. Sissoko, como eu falo, como um papel vai não passado. Eu falo, como o problema de Sissoko é que se essa guerra de tudo ou nada, ou não morre tudo, para fazer guerra se for o caso, mas que por largar Guiné-Bissau, o problema é que a própria Guiné-Bissau. Se só começa a ter risco outra hora fora de Guiné-Bissau. Olha, esses aparatos que eu estou assim, de segurança, essas proteções que está tendo assim, tudo para proteger si própria cabeça contra a força estrangeira. Porque se só no fundo, o que acontece? A ação que aconteceu é prender avião e de ouvido para traficante como um ato de sabotagem. Avião de traficantes prendidos, tripulantes detidos, tripulantes colaboradores de Sissoko. Vão entender? Quer dizer, mas é que tripulantes, esses traficantes envolvidos, porque gente que vem desta vez, e que gente normais, e gente de grande influência que o próprio americano deseja ter. Gente donos de droga, que bem normal, sim, é bem normal, avião privado de dia one, que eles são donos de droga, e que qualquer gente, cada um elemento lá, isso maior que fala gente que também para a NASA. Gente, astronauta, cada um são e físico, e químico, e médico, outros e piloto, tudo, a gente tem mais de tipo tropas especiais, várias operações, desde arma, bazuca, mortelo, algo parecido assim. Assim que aquilo, tanto completo, agora surpreender como um dos tripulantes e advogado. Advogado, quer dizer, como é curso de direito, mais do que advogado, do Mato Grosso, mais do que isso, ele é piloto. Portanto, gente de cartéis.
E gente ali, é que nunca é que arrisca vai para as zonas dos Estados Unidos. Sem gente, sem elementos que está atuando. O que manda é vir para Guiné-Bissau? Porque nas zonas da África, Guiné-Bissau, é zona fértil para eles. E zona, inclusive, porque nesse caso de Guiné-Bissau, é ter a colaboração de figura que, dessa cabeça, é dono de Bissau, só que já vai se falar. Dono de Bissau, Umar Sissoko Embalo, e controla Bissau, Estado controlado, parlamento quebrado, gente escoça papiar. Então, Guiné-Bissau realmente era um terreno propício de por bem à vontade. E é bem baixo. Então, o americano mistura gentes, só que o americano, na verdade, na qualquer país do mundo sério, o americano nunca por sacar aí gentes, e cá por panheiros. Dias antes, nunca jubi, coisa bem na jubi, minha irmã, como é que se nome? Se em casa jubi, não para pensar que direitos dos outros lá, parceiro. Mas direitos, vamos falar, tão outra linear, por vezes, né? E a nós também, não capacidade de raciocínio, está conseguindo pôr, não coincidir naquilo que eu pensa. Na matéria de extraditação, não fala bosta como independente, primeiro, não tem que duvidar. Primeiro, o que as pessoas acontecem, não tem que surpreender naquele quadro que se por extraditado. Parceria, acordo, blá blá. Tudo isso precisa existir. E se existe, maior surpresa que eu diria ter. E digo, mas mesmo havendo, esse que precisa tomar atenção. Mesmo, primeiro, gente que está extraditado, se que tem este tipo de acordo claro de extraditação. Mas, mesmo havendo acordo, mesmo países que têm acordo, processo de extradição até, é um processo moroso, burocrático, por entender? E mesmo havendo acordo, mesmo Estados entre Estados, e que está acontecendo assim, de abrir e fechar os olhos. Porque mangarbias, e precisa de um cenário, precisa de riscos, porque mesmo que o Estado, que Estado em si, que pode oferecer certos valores, pensa para o Estado que tem respeito a certos princípios, dos Estados próprios que têm na própria tipo de acordo. Mas mangarbias, no ambiente normal, se aquele indivíduo que é extraditado tem quem que pode oferecer risco, um caso não tem ninguém me falou. Guiné-Bissau, por exemplo, se tem risco de como Sissoko e ameaça normal, minha advogado por invocar isso e extradição por ter interrompido. Mas não houve casos que aconteceu. Não dei bons exemplos da Cabo Verde. Papel normal. Na Cabo Verde houve situação de um tal venezuelano, vou lembrar. E corre muita tinta. E um processo tão difícil. Sem falar do caso de ali na Inglaterra, né? De Julian, que passa também um processo difícil. Mas, na Guiné-Bissau, o que acontece? Na Chigala. O que acontece? Primeiro, é um estado frágil só que está em causa, não. O problema é que a gente entola até na garganta, a gente não entende como se facilita aqui processo assim. E não é sendo fácil para eles. E mentira. É que o americano toma gente mais importante para eles, para depois vir buscar gente, quer dizer, toma peixe graúdo, para depois vir buscar aquele peixe, vamos falar, peixes miúdos. Mas é peixe miúdo extremamente importante para o americano. É verdade. É para botar candeba, nico, coisa assim, e que é tão ricão em relação a própria, e que é tão importante para o americano, suma próprio esses grupos de gente que aprenderam. Entre eles, supostamente, por ser o próprio que tal piloto brasileiro, Sicamor. Esses donos. Bom, o americano, obviamente que o americano precisa desses primeiro. Segundo, o americano precisa de Banica, companhia, para poder aferir envolvência, que é telecomando, tem envolvência do regime, quem é dono do regime e tal dono do Bissau, entre aspas, Umar Sissoko Embalo. Então, nesse caso, pegando na colaboradores do Umar Sissoko Embalo, ele ser o último trabalho que é necessário acontecer e que não vai acontecer. Por isso, na bem premeditadamente fala Nick Gomes, minha parente Pepel de Biumbo. Não está gaba sem cabeça como Pepel de 4 donas. Nick, Pepel de 4 donas. Bom aprendido, na verdade. Mas se bucai, se aquela linguagem não está usa, que tá como não vai usa. Aliás, Nick usa no passado. Nick disse isso bem claro. Se cai para amanhã, bora cair de tarde. Se só ter consciência disso, de como se Nick cai para amanhã, ele se socorre a cair de tarde. Agora, o que é que nós vivemos no momento? E como Nick não cai a qualquer momento para amanhã. Então, o risco que está ali, como e pode ter Nick, América. Suma que não estou falando de aliás. Prisão americana, vai prender na América, que prender em outro país normal. Na América quase está ganhando algum coisa, pelo menos em inglês eu toma ou algum coisa tobe. Então, e depois o americano tem uma questão de benevolência na justiça, entre aspas, vou permitir chamar ele. Que serve como se colaborar com maior clareza, com maior verdade,
E Nica mostrar a posse de informações, que o americano tem que mostrar a posse de informações, para isso que o americano mistiu. Porque Sissoko tem dias contados. E, nesse caso, o presidente de Portugal deve tomar muito cuidado, porque Sissoko está mais do que envolvido. Portanto, o que é que nós falamos? Provavelmente, que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa poderia acabar em Guiné-Bissau até 10 de junho, para ver como a prisão dos bandidos de X, de Z, de F, de fosforador, por também nome, alfabetos. Alfa, prisão de Charles, prisão de Papa, ou prisão de Juliet, prisão de Oscar, prisão de Whisky ou Zulu, não acontecia a qualquer momento. Alguns deles, seu nome está bem tipificado, outros simplesmente está codificado. Portanto, Nick é uma peça fundamental. Nick Gomes. Nick Gomes, sendo uma peça fundamental, que não cai a qualquer momento, e não sequer não determina a queda de mangarguitos entre eles. Uma Sissoko Mbalo, que o americano teria informações, e o americano está com o River Sissoko, qualquer manobra que tenta fazer contra agentes que o americano identifica secretamente como elementos. Se Sissoko tenta fazer mal a estes seguras, Sissoko mais não enterra essa cabeça. Mas, não é por todos os efeitos que bem apela a Nick, não é maneira de salvar-o. A única maneira que nós temos de salvar-o é fazer esse advice, né, de divertir, de como guarda todos os elementos que tem, que nós sabemos como o tenel, Sissoko sabe como o tenel, elementos probatórios, vou permitir, elementos como prova, gravação, comunicações, como tem que Sissoko com o americano também interceptar. O americano tem esses elementos, DA, o americano fala DA, ter elementos, mas é apenas para Nick que confronta. Nick tem que oferecer ainda mais elementos. E Sissoko tem só como Nick na base de oferecer mesmo, para Nick por morrer a qualquer momento. Por isso, Nick manda todas as informações, procurar alguém mais próximo como consigo, entregar todos os elementos, bom advogado ou algo parecido para entregar. Agora, então uma história que fica para conta vossa.